Exatamente. Oh, meu Olá, Deus! Não, professor. o Instagram eu praticamente não mexo nele, tá? Pois é, mas estamos começando e já estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal, e o pessoal já está entrando aqui, professor. Ai, que Ah, beleza, tecnologia é tudo hoje. é, eu preciso Pessoal, aprender. muito bem-vindos, vamos entrando. Deixa eu já ajeitar aqui. Vamos lá. Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Tá calor aí, professor? Tá começando, o sol agora está começando a esquentar. Tá, né? Aqui tá meio também, mas é ótimo. Ai, professor, vamos lá, mais um dia, né? Vamos aqui conversando, é um prazer enorme estar com o senhor, porque eu sempre gosto, o que a gente aprende toda vez que a gente conversa é impressionante. E agradecer muito o senhor despender esse tempo seu e estar aqui conversando com a gente, um assunto que a gente gosta, ama e faz com paixão, que é o radiodiagnóstico. E aqui eu tenho certeza muitos daqui passaram pela sua sala, né? Muitos do que está aqui, a gente só aprendeu bastante com o senhor. E agora vamos fazer mais algumas provocações para bater um papo. Mas antes disso, a gente sempre tem o costume, né, de apresentar para todo mundo quem é o professor Orivaldo Tavano. O senhor pode contar um pouquinho dessa linda história do senhor? Bom, agradecendo outra vez a possibilidade de a gente poder conversar e tentar transmitir alguma coisa para o pessoal, somente da radiologia, da odontologia como um todo, né? Certo? Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade, tá? Desculpe a confusão de entrar, mas consegui. Nós entramos rapidinho. Então tá bom. Bom, Elza, eu sou originário de uma cidade pequena aqui bem no centro do estado, que é Dourado, né? Vim para Bauru para fazer odontologia. Não era a minha primeira opção, nunca foi, tá? Mas de repente, tá? Depois que eu entrei, a paixão veio, tá? Então foi assim, naquela época tinha poucas escolas, né? 1960, poucas faculdades no Brasil. Graças a Deus eu consegui entrar na USP, tá? Na Universidade de São Paulo, tá? Aqui onde eu fiz a carreira, né? Desde a época de aluno, tá? Eu já era monitor. Eu não sei, hoje não existe praticamente essa coisa aqui. E monitor remunerado, tá? Certo? Ainda dos poucas vezes. Hoje não existe mais essa situação, né? A gente ganha, tá? Então seria uma espécie de bolsa, alguma coisa assim, tá? Mas era da dentística, tá? Era da dentística, que era, né? Para mim, a odontologia era dentística, fazer dentística, tá? Aí, por conta de vaga, essa coisa toda, apareceu uma vaga de tempo integral na radiologia e eu fui convidado para lá, tá? O saudoso Dr. Casati, tá? Certo? E com a aquiescência do Zé Alberto Souza Freitas, tá? E do Dr. Eurico, que era um profissional que só fazia radiologia, tá? Então, foi muito assim, tá? Então, a radiologia foi por opção, tá? Certo? Mas a odontologia foi pela facilidade de fazer alguma coisa, tá? E deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou que não era a sua opção na época de fazer odonto. O que o senhor queria fazer naquela época? Estou sendo intrometida. Olha, naquela época as opções eram poucas, né? Ainda mais eu estava numa cidade pequena, tá? Certo? Acabando um curso, tá? Eu precisava viajar para Ribeirão Bonito. Eu comecei em São Carlos, tá? No Álvaro Tá. Guilherme. Aí Uhum. passei, sabe, pensão, tinha 14 anos, né? Eu não fazia nada direito, né? Moleque, 14, 15 anos, né?
Aí meu pai falou assim, ah, então você vai para Ribeirão. Eu não queria ir, mas eu fui. Ribeirão Bonito é uma cidadezinha perto, entre Dourado e São Carlos. Então eu viajava todo dia. E comecei a trabalhar, né? Certo? Então foi aí que a gente conseguiu, né, terminar aquela época científica, tá? E aí eu falei assim, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Pensava em ser professor mesmo, tá? Realmente, professor de química, alguma coisa desse nível aí, que eu gostava muito de química, né? E aí acabei chegando na odontologia, tá? O curso não era pago, eu estava morando com meu tio aqui em Bauru, então, né? Então foi uma coisa assim que a gente não, o meu pai não tinha condições de pagar a faculdade, nem pagar eu ficar aqui, né? Mas deu tudo certo. Dá bem, né? Daí a odontologia virou paixão, tá certo? A família inteira tem um monte de profissionais, cirurgião e dentista, tá? Mas assim, eu realmente, no começo da vida, não pensava, mas fiquei. É, a gente se apaixona, né? E a minha mãe já dizia que a gente gosta daquilo que a gente sabe fazer. E se a gente aprofunda, a gente vai ficando, né, cada vez mais apaixonada, porque a gente domina aquilo. Mas então, com essa história, se a gente pensar que o senhor também foi sempre professor, o que que o senhor viu de quando o senhor fez faculdade lá atrás? E se a gente fizer uma analogia de como nós estamos hoje? Bom, eu devo ter sido aquele que conseguiu ver a radiologia com mais algumas pessoas, mas eu acho que só a Jane que tem a mesma época que eu, mas eu vi toda a radiologia andar, tá? Na hora que eu entrei na radiologia, se fazia a boca toda, né? Intrabucal. O departamento ainda tinha o extrabucal, tinha condições de fazer cefalometria, essa coisa toda, tá? E extrabucal. Aí veio, logo em seguida, apareceu o primeiro ortopondomógrafo no Brasil que funcionou, que foi no meu departamento. Tá? Aí eu tirava a radiografia de todo mundo. Tá? Era uma radiografia, mas o ortopondomógrafo daquela época, a imagem era boa. Assim, boa, não, mas nunca perfeita. Tá? Era ruim. Aí vem a evolução, né? Certo? Daí os veios Panora, certo? Com já com o braço cefalostato, foi melhorando, o instrumentário já aparentava com corte, essa coisa toda. Daí do instrumentário a gente pode falar que começou a aparecer assim, alguns aparelhos que além do corte ainda fazia a TM, tá? Então fazia uma porção de coisas novas, tá? Então eu falo o seguinte, naquela época era analógico, até chegar no digital, tudo que aparecia de novo a gente conseguia manipular, tá? Fazer, mexer, tá? Porque não era muito complicado, tá? Depois do digital ficou mais complexo, melhorou muito a imagem, mas ficou mais complexo. Cada um tem o seu software para mexer, cada um faz isso, tá? Apareceram outros softwares no mercado, aí a gente pôde realmente mexer na radiologia como organização, tá? Certo? Que a gente pôde, com isso, administrar, tá? Certo? Que a administração, no começo, era na cabeça de qualquer um, Certo. junto com o radiodiagnóstico, que a maioria fazia, né? Pegava, tirava o panorâmico e enfiava dentro do envelope. Se ele, radiologista, não sabia fazer o laudo, imagina quem estava vendo a imagem. Aí falava, não, isso aqui não presta, é uma porcaria, lógico. Né? Além da imagem já não ser adequada, tá? Ainda tinha essa história de não vir com laudo, coisa e tal. Tá? E na radiologia, na nossa radiologia, todos os alunos faziam boca toda, tá? O papel interproximal, às vezes usava oclusal, dava e começava a dar um diagnóstico, pelo menos um diagnóstico
assim, mais com aquela história do começo dos diagnósticos, você tinha os dentes aqui e embaixo uma porção de opção para ele riscar, pôr o número, essa coisa toda. Colher, por cor. É uma loucura, tá? Entendeu? Então, o diagnóstico foi por aí, entendeu? Nunca foi assim, dentro da radiologia, que no começo daquela fase, assim, muito que se procurava muito. A maioria dos profissionais nem iam, tá? Dava uma olhada naquilo que ele queria, tá? E largava todo o resto para ver, tá? Ninguém olhava a panorâmica como toda a possibilidade que ela dá. Lógico que hoje, indivíduo que olha uma panorâmica e despreza, aí está totalmente diferente, né? Porque o detalhe que ela dá, o contraste, a possibilidade de ver praticamente toda a área odontológica na panorâmica, coisa e tal. Você vai falar, mas não tem um detalhe que tem tomografia, lógico, tá? Ela foi feita por uma coisa, tá? No fundo, a panorâmica veio para a odontologia para dar o primeiro passo, a primeira imagem, tá? Para ajudar no radiodiagnóstico. Ajudava muito, né? É. Agora, a gente aprendia também isso muito, né, lá, naquela época. Nossa, tá? Certo? Imaginou você passar de uma boca toda para uma VATM, VCI maxilar, ver praticamente desde da nossa área, tipo, qual é a área da odontologia de atuação? Nós somos da parte da cavidade auditária para baixo até o ióide. Essa é a nossa área, não é? Ela pega tudo isso, ela mostra tudo isso. Tá aí hoje com um detalhe, tá? Sim. Por quê? Porque dos 3 eixos de rotação que tinha no primeiro ortopontomógrafo, tá? Passou para multi-eixo de rotação, quando a gente falava assim, bolita, tinha um bolita, nossa, né? Certo? O instrumentário, que já vem, faz corte, um corte que parecia um fantasma, mas era um corte. Tá? A gente já podia ver aqueles cortes transversais que a gente vê hoje, com facilidade enorme, né? Mas já era uma evolução. ATM, tá? ATM em 2 posições, aberta e fechada, já ajudava no diagnóstico, tá? Certo? Então, os filmes que melhoraram muito, até chegar no digital. Chegou no digital, tá? Tem uma história aqui, tá? O primeiro não digital, assim, do que a gente fala hoje, do digital, daquele que tem o cabinho, aquela coisa toda, né? Mas o digital de Gora, primeiro que chegou no Brasil. Foi importado não, foi importado. O dentista profissional lá, o protesista lá de São Paulo, foi para a Sorenex, botou na mala dele E trouxe. Simples assim. Começou a mexer e telefonou para mim. Dá uma ajuda aqui. Eu falei, dá uma ajuda no quê? Não, eu trouxe um aparelho aqui, né, uma placa de fósforo, coisa e tal, e precisa mexer. Traz para mim. Né? Eu não vou para São Paulo para mexer para você. Traz para mim que eu tenho material aqui para usar logo. Né? Então, não. Chegou, sentou, entrou no sábado, viajou, trouxe já configurado o Digora com o software já no equipamento dele, e tinha a aquisição, todo o problema de aquisição. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu estava radiografando. Tá? Estava radiografando, coisa e tal. Já passei a mão numa funcionária que a gente tinha, estava discutindo, eu e o irmão dela, que eu falei assim, tem alguma coisa nessa restauração? Ele falava, não tem nada, eu fiz com gastrite, não sei o que, não sei o que lá. Outra moderna, mas tem. Tá? Foi a primeira coisa que eu fiz, eu radiografei, tá? Levei para ele, já aumentado, tá? Impresso, né? Ele falou, então tem. Porque olha, era muito pequeno, mas um detalhe que na tradicional a gente não via. Né? Então foi isso. Aí eu botava, cada vez curso que eu dava, eu levava o software, instalava no computador e mostrava o que ele podia fazer. Tá? O que eu fui E é o que a gente faz hoje.
nunca fui muito chegando. Esse digital não vai pôr. Eu tenho um juiz de direito, eu tenho um tio juiz que não vai permitir. Eu falei, mas então tá bom. Eu vou mandar a fotografia para ele, mas manda ele comprando a gatoscópio. Senão não adianta nada. Então, compra na gatoscópio também. Ué. O senhor já peitou o juiz. É. Mas, professor, se a gente imaginar, né, isso daí é a mesma coisa que aconteceu com a tomografia, né? Porque hoje a gente faz isso com os tomógrafos que estão vindo, alta resolução, a gente consegue até contar as trabéculas. É uma coisa assim fantástica, os detalhes que a gente consegue ver. Mas com isso a gente também está tendo que estudar mais. Eu falo que as imagens dos livros elas vão precisar todas ser refeitas, porque hoje a gente tem muito mais detalhes, não é? Nossa, tá. Eu tenho imagens aqui para reproduzir, para chegar no livro, é muito complicado. Hoje não, hoje você faz a imagem, tá? E já pode imprimir direto, tá? Tem vários programas, né? E você faz isso, as impressoras melhorarem muito, né? Certo? Tem impressora que era mais ou menos um fax, né? Ou seja, uma imagem, tá? Então não podia imprimir, tá? Aí os caras falaram, mas eu quero impresso. Como que você vai querer impresso? Uma coisa que está lá, que está no computador, não, eu não vou comprar um computador para ver a imagem, tá? Pelo amor de Deus, o que eu ouvi disso, vocês radiologistas mandam a gente comprar um computador como se fosse coisa. Eu falei, pera, então tá bom. Você quer ver imagem ou você quer uma cópia mal feita de alguma coisa que está bem no computador, tá? A imagem não era sensacional como hoje, mas era muito boa, perto dos filmes, né? Por mais que os filmes melhoraram em rapidez, em contraste, em sensibilidade, o processamento melhorou, a gente trabalhou muito com processamento durante a vida, tá? Certo? Eu não sei quantas radiografias eu fiz para processar, tá? E para ver como é que o revelador, o fixador funcionava. Assim, tá? Eu precisava mostrar, eu mostrava, sentava, falava, olha, isso vai melhorar, tá? Naquele tempo a gente não falava, ó, como vai melhorar, a gente não sabia, tá? A gente não sabia. Ô, professor, se a gente lembrar, porque eu comecei com a câmera escura, eu comecei com a história de fazer traçado manual, então eu sou daquela época lá também. Mas se a gente for ver para hoje, um dos pontos que eu queria muito ouvir a sua opinião, que ainda muita gente resiste à questão de avaliar na tela e quer o exame impresso. E uma das coisas que a gente também sempre comenta é que entre você pegar a imagem que veio do equipamento e você ter as calibrações e sempre estar calibrando não só o computador como a impressora, essas imagens elas se perdem. Às vezes ela fica ou muito escura ou muito clara e acaba mascarando alguma coisa. Eu queria a sua opinião a respeito disso. Que isso é uma coisa ainda que pega hoje. Tem muita gente que acha que tem que fazer, olhar como se fosse a transparência, tá? Certo? Não tem gatoscópio, mas tem uma janela perto para dar uma olhada, né? Entendeu? Então, prefere em cima disso do que sentar no computador e planejar. O que eles não estão percebendo é que eles estão perdendo uma parte boa da imagem. Porque você pegar o volume e olhar o volume é diferente de pegar. Porque lá tem 3D no computador. Você vai passar para 2D. Você imprime, vira 2D. Se o profissional radiologista for um bom profissional, ele vai te dar as melhores imagens daquilo. Tá? Ele vai tentar reproduzir para você a melhor imagem daquilo. Mas, às vezes, foge alguma coisa. Porque você requisita uma área. Tá? Você requisita o que é tal área. O radiologista provavelmente vai dar preferência para aquela área que você pediu. Tá? E às vezes tem outra coisa que poderia ter
sido resolvida Sim. com aquela imagem, tá? Por isso que eu achei importante, olha bem, tá? Tem muita gente que vai me deixar nervoso. Achei importante a resolução aumentada de tal maneira, mas tem que pagar pequenos volumes, tá? Você vai falar, poxa, bom, nós trabalhamos e tinha muito paciente que tinha grandes problemas na boca, tá? Que a gente resolvia com a radiologia tradicional, tá? Até 2000 era isso. Até eu estava na faculdade, era isso. Não tinha outra coisa para fazer. Não tinha outra imagem. Tá? Hoje nós já temos uma imagem melhor, tá? Que a gente tem que planejar melhor. Tá? Sim. Certo? Então, como é que a gente resolvia? Panorâmico, para fazer grosseiramente, desculpa, não. Fazer amplamente toda a boca para você ter onde eles vão trabalhar. Aí você pega um equipamento um pouco mais em conta, um 3 em 1, tá? E pega pequenas partes do paciente. Aí você pode fazer corte aqui, corte aqui, corte ali, tá? Não precisa daquele Você volume vai inteiro. objetivamente aonde você precisa. Onde você precisa, tá? Certo? É muito bom, porque daí não encarece tanto o exame para o paciente. O profissional não precisa trabalhar muito, porque se ele tirou o volume inteiro, tá? Foi até uma discussão há um tempo no começo do automóvel. Se ele tirou um volume inteiro, ele tem que dar o parecer do volume inteiro. Sim. Tem que olhar o volume inteiro, tá? Claro. Se ele tem uma parte, ele está restrito naquela parte. Por quê? Porque o panorâmico falou, olha, aqui tem um negócio aqui, tá? Diferente, tá? Pode ser o quê? Aí você vai no automóvel, tá? Não encarece muito o exame, tá? Não fica tão caro, tá? E você tem um diagnóstico espetacular em cima disso. Você vai falar, mas se eu tirasse tomografia de todos os pacientes, lógico, pode, tá? Mas Desde sente que no ele computador resolva. e perca uma hora e meia vendo tudo, tá? Então, o senhor Ou vai então de passa uma encontro. panorâmica com 10 minutos e depois manda fazer uma tomografia daquelas áreas específicas, pode ser 4, 5 e daí, tá? Mas é 4, 5 muito mais fácil de você olhar. Porque você vai, já com aquela visão primeira, você vai ter uma noção do que é. Bom, pode ser uma patologia, pode ser uma variação anatômica, pode ser alguma coisa antes de você. Por isso que o radiodiagnóstico não vai muito. Porque muita gente acha que estudar anatomia, fisiologia, histologia, tá? Embriologia, não é nada. Tá? Patologia bucal, então, tem negócio. Não, o que é isso? Não. Gente, nós precisamos de tudo isso. Tá? Não somos especialistas nisso. Mas sabemos exatamente o que a patologia pode me ajudar no diagnóstico. O que a fisiologia pode me informar a respeito da oclusão do paciente, de como é que está o índio, como é que está a dentição reagindo. Tá? O que é? O ensino. Vai chegar Professor, naquele ponto. Ensino. Ensino, ensino, se a ensino. gente vier em cima disso que o senhor está batendo, uma das coisas que eu acho que é primordial e que eu acho que tem se perdido pouco é a questão da panorâmica, que para mim a panorâmica é o exame primordial que a gente tem. E muitas das vezes a gente vê que o pessoal está pulando, ele está indo direto para a tomografia, em vez que a gente tenha a panorâmica e a partir daí a gente vai para os outros. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho, que eu acho a panorâmica, para nós, um exame essencial, correto? Eu já, mais ou menos, já tinha comentado alguma coisa, mas volto a insistir. Tá? É importante a sua pergunta. Olha, eu preciso começar pela panorâmica. Você vai falar, pô, mas sou protesista. E daí? Certo? E daí? Você vai botar uma prótese com um cara do outro lado, com uma perda óssea periodontal, você vai perder tempo. Tá? Certo? Vai tirar o dinheiro do paciente e não vai resolver o problema dele. Tá? Então, a documentação é um negócio muito importante. Tá? E a documentação começa com panorâmica. Com todas as áreas que usar para periapical com as intrabucais.
Eu acho importante. Eu achava até que a gente ia cobrar o seguinte, olha, eu vou cobrar você uma panorâmica e 4 radiografias. Só de 10 eu vou fazer, tá? Certo? Por quê? Eu vou cobrar com 4 radiografias, porque se o paciente tem dente, você vai precisar ter interproximal, tá? Dos dentes posteriores. Na região anterior, tem muita gente que tira dos incisivos, uma periapical dos incisivos, superior e inferior. Eu acho que no superior devia ser oclusal, certo? Hoje tem placas de fósforo que pegam no tamanho do oclusal, tá? Então, seria importante isso. Então, a radiologia está no mínimo isso. Aí faz-se avaliação. Começa já a avisar exatamente nessa área, eu vou precisar da prótese, nessa área eu vou precisar da pério, nessa área eu vou precisar da endo, tá? Ou pelo menos encaminha. É uma espécie de triagem, tá? Certo? Aquilo que eu fazia há 40 anos, não, uns 30 anos atrás, a gente tirava a boca toda do paciente, o aluno tirava. O seu volume sumiu, professor. Voltou. Agora voltou. Viu? Então, volta um pouquinho o que o senhor falou. Tá. Aí, faz-se isso, tira foto. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem celular na mão. Lógico, tem câmeras melhores para fazer foto de ultrabucal. Mas antes do escaneamento, a documentação devia ter foto da oclusão, foto do coisa, porque aí você já tem as cavidades mais ou menos definidas. Até para o profissional que vai dar o diagnóstico ajuda. Tá? E vai ajudar aonde? Vão se fazer uma restauração, o indivíduo vai colocar, fiz uma restauração em tal dente. Então, não, está a imagem lá e a foto final mostrando que ele fez aquela restauração. Pô, todo mundo vai ganhar com isso. Tá? Então, por quê? Porque a panorâmica viu tudo. Você já definiu algumas coisas já com intrabucal. Se precisa de mais, você passa para a topografia computadorizada, tudo numa sequência. Tá? Eu costumo dizer que a panorâmica é o caminho para você fazer a tomografia. Ela te mostra onde tem que fazer a tomografia. Sim. Certo? Ela não vai te dar, olha, não faz que nem tem muita gente fala assim, olha, tira a radiografia para provar que é isso. Não, não é assim. Não. Olha, tem uma área aqui alterada que eu vou ter que tomar uma providência, tá? A panorâmica não deu, a periapical não deu, a oclusão não deu, ou qualquer coisa assim, essa bucal não resolve mesmo, tá? Então, vamos agora para a panorâmica, vamos agora para a tomografia. Mas o começou onde? Vou lá, da panorâmica. Certo? Criança, gente. Panorâmica do indivíduo já mostrando os dentes, já mostrando o que vai ter a genesia, já está mostrando para o profissional lá na frente, opa, vou ter um problema aqui. Tá? Um dente inclinado já na hora que ele está em formação inclinado, tá? O ortodontista falou, vou ter problema aqui. Ou vai ser espaço, ou vai ser... Como é que ele vai resolver? Eu não sei. Mas eu estou mostrando que tem. É muito melhor do que o indivíduo olhar, não ver, tá? Não perceber e deixar por isso mesmo. Tá? Certo? Então, aquela história de tirar uma radiografia, guardar e depois para outro, é o que é a inteligência artificial de hoje. O que é a inteligência artificial de hoje? Primeiro, na radiologia, enxergo assim. Uma porção de coisas semelhantes, uma porção de radiografias. Chega desse negócio de falar, eu tenho um caso que está na gaveta. Tá? Hoje não dá nem para pôr na gaveta, porque tá? Eu tenho um caso que está no meu computador. Né? Certo? Mas chega de falar isso. De ser dono de casa e não mostrar para os outros. Ou só no curso dele que o cara vai ver. Gente, quantos radiologistas nós temos? 5 mil, 6 mil? Você vai dar aula para todo mundo? Ou mostrar os casos para todo mundo? Não. Tá? Você vai pôr na internet, simplesmente, eu adoro ver essas coisas na internet, mas eu achava que devia ter alguém organizando e juntando essas coisas
Porque senão a inteligência artificial vai ser meia manca, tá? Não vai ser aquela artificial. Não é que nem o pessoal da área médica, pelo menos eu acho que foi assim, da turma quando começou o Covid. Como é que aparecia a imagem? Todo mundo jogou a imagem do tubo, virou inteligência artificial. Como é que aparecia a imagem do pulmão? Tá? Qual que é a diferença daquelas imagens anteriores? Tá? O que é que mudou? Tá? Para nós é excelente isso. Com certeza. Entendeu? E a panorâmica dentro, pensando no econômico também, é a mais barata que a gente tem. Certo? Dentro daquele. E a menor dose no paciente. Ela põe aqueles requisitos: maior área, tá? Menor assim, aquisição mais barata e menor dose. Vamos começar por aí. Tá? Mas assim, não. Com 6 anos tira uma, com 10 tira, com 20, com 30, mesmo o paciente não tem nenhuma sintomatologia. Se tiver sintomatologia, sim. Aí começa antes. Tá? Mas se não, certas épocas da vida é uma boa. Sim. Tá? Porque, de repente, se eu tenho, aos 20 anos era assim. Tá? Certo? E ainda mais que hoje com o escaneamento, na hora que eu falo assim, eu vou acidente de moto, quebra os dentes, você põe tudo do mesmo jeito. Sim. Você coloca tudo, tá? Se você tem história. Porque você tem o histórico do paciente. É o histórico que vai valer a pena. É o histórico que vai fazer a inteligência artificial melhorar mais. Senão não adianta. Se não tiver organização, se tiver padronização, a gente vai perder muito tempo em cima disso. Ô, professor, nós estamos errando como educadores? Então, a gente está perdendo muito tempo com coisas supérfluas. Tá? Os alunos, infelizmente, hoje, desde a graduação, acham que a radiologia é uma coisa que é fácil de fazer. Ela é fácil de fazer, mas é complicada para interpretar. E aí não dá muita bola para interpretação, porque qualquer um tem radiografia. Então, eu estou cheio de fazer isso. Tá? Você lembra quando a gente fazia algumas considerações, você, a Jane, eu falava sempre, Jane, você lembra? Olha, puxa vida, a gente deve fazer o quê? O técnico comprar equipamento, gastar o dinheiro no equipamento, tá? E mandar para nós para a gente fazer o diagnóstico. Tá? A gente não precisa ter aquele monte de coisa, aquele monte de fiscal perturbando a gente com detalhes, coisa e tal, que não leva a nada. Não leva a nada. Tá? Leva, tá? Mas quando bem feito, quando você faz, você não aponta a coisa, você resolve a coisa para o cara. Você ensina ele a trabalhar direito. Tá? Aí sim, a fiscalização resolveria, tá? Mas, pelo menos o que eu conheço, a turma que vai para fiscalizar, tá? Assim, não conhece tanto a radiologia como devia. Tá? Eu só comento isso. Tá? Então, no ensino, a gente está perdendo mesmo. Tá? E outra coisa também, eu acho importante a gente tentar o seguinte: ensinar a 2D para o indivíduo que vai estar no consultório, portanto, na graduação e logo na saída do ensinar 2D para ele ficar bom em 2D. Tá? E se fizer no digital, melhor ainda. Tá? Melhor ainda, porque ainda o que nós temos de filme ainda no mercado para ser usado é grande. Tá? Então é melhor a gente passar para o digital. Né? Depois, o especialista tem as suas coisas para fazer. Agora, quem vai para a tomografia é outro. Quem vai para o escaneamento é outro. Quem vai para outra sonografia é outro. Tá? Senão o cara fica assim. Tá? Fica conhecendo mais ou menos de tudo. Isso está errado. Tá? Ser um dono de clínica hoje, para mim, eu acho muito complicado. Ele saber tudo. Administração, relações humanas, saber o marketing, saber isso. Pô, mas tá? Será que alguém não pode juntar, fazer isso, não sei o que, um lugar só para escaneamento? Tá? Uma cidade pequena ter um tomógrafo e todo
pegava do panorâmico e jogava para lá, por que não? Certo? Não vai baratear. Se vai baratear, todo mundo vai fazer. Todo profissional vai fazer. Porque eu penso assim, o mercado é este. Tá? Não sei a porcentagem correta, mas para mim o mercado é esse. 20% a 30% ortodontia, prótese, endodontia, tá? Vai precisar do tomógrafo. Mas 80% vai precisar do 2D. É para tratamento. É o dia a dia. Tá? É para tratamento. Mas não vai resolver? Não vai resolver. Tá? É dessa maneira que a gente tem que fazer. Tá? Tem hora que não vai conseguir resolver. Tá? O 2D só. Tá? Mas, agora eu vou para a tomografia. Agora eu sei o que está acontecendo. Tá? Eu estou fazendo um tratamento de canal e a lesão não some. Alguma coisa está errada. Não é? Eu estou fazendo, eu estou tentando puxar fazer uma atração de um dente, tá? E ele não sai do lugar. Anquilose, problema de anatomia do dente, uma raiz, tá? Eu vi uma opção de hoje, essa semana aqui, parece incrível. Eu vi uma opção de raiz, tá? De dente não rompido com raiz um pouco diferente. Não vai tracionar nunca. Tá? Não vem. Não vem, tá? Não vem. Tá? Não adianta. Você vai estragar a boca inteira do paciente, vai estragar aquele dente e vai ficar por isso mesmo. Então, a ideia é o seguinte, é falta de diagnóstico correto. Tá? Ensinar corretamente. Então, a gente acha que devia ensinar o pessoal que vai, por exemplo, trabalhar como você tem a ACM. O pessoal que vai trabalhar na ACM como você faz. Ou seja, olha, eu vou te ensinar o que eu quero. Eu vou te ensinar o que você vê. Tá? Na especialização, ninguém faz isso. Está difícil. Algumas pessoas fazem, outras não. Tá? Então, ensinar o diagnóstico, primeiro o diagnóstico, depois o tipo de tomografia, o cara vai para a tomografia, vai isso, mas primeiro o diagnóstico. Tá? Certo? O cara pode fazer tomografia perfeitamente. Só na tomografia, se ele fizer bem feito, ele vai fazer um bem danado para todo mundo. Sim. Para o paciente. Certeza. Que é isso que a gente... Principalmente. Não é? Tá? Então, eu ensino, né? Eu ensino, tá? E o que a gente pode começar a fazer hoje para mudar isso amanhã, professor? Sentar e mudar a cabeça de muitos professores ou cursos importantes que façam com que isso aconteça. Tá? E os indivíduos que se formaram alguns 10, 20 anos atrás entenderem que naquela época a gente não tinha isso. Portanto, ele tem que voltar. Tem que se reciclar. Tá? Não tinha. Tá? E ainda se o curso ainda for com uma pouca intensidade em certas coisas, não tinha nada. Tá? Mas levar tinha um 2D. Tá? Entendeu? Vamos ter que reciclar. Você quer ser tomografista? Tudo bem, mas você vai fazer aquilo lá. Ou aquilo que eu tinha falado no começo. Eu sou o radiologista, mas eu tenho que entender da boca, anatomia, histologia, fisiologia, patologia, microbiologia, tá? Uma porção de outras coisas, tá? E saber me relacionar com outras áreas. Medicina, tá? Principalmente na medicina, está relacionado com outras áreas. Tem certas coisas que estão na boca, mas nós não conseguimos resolver. Saber se relacionar. Saber a hora de jogar para o outro pessoal. Tá? Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Tá? Tem alguém que você pode consultar. Tá? Tem alguém que você pode fazer. Porque o indivíduo não vai ter tudo. Tá? Certo? Se ele está no dia a dia, eu já falei para você, administração, marketing, as contas no final do mês, não sei o quê. Como é que ele vai fazer diagnóstico com calma? De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Tá? Ele vai precisar resolver o problema dele para a coisa ficar em pé. Tá? Certo? Aí ele começa a pegar o diagnóstico. E assim,
Tá? E assim, No fundo, eu né? ensino. Eu sou ensinar direito, ensinar na qualidade que precisa, em cada tipo de situação que a radiologia precisa, que não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. Tá? Então, alguma coisa. Tá? Esquecer que existe a coisa pronta. Aquela coisa pronta é quando você não consegue ir em lugar nenhum. Né? Eu tenho mais de 300 livros de radiologia. Tá? Eu tentei dar para algumas bibliotecas de faculdade, não querem mais. Pô, tudo bem que não é o ideal, que a imagem ainda não é totalmente digital. Tem algumas imagens hoje, no mesmo livro, muito boas. Tá? E alguma coisa está muito antiga. Mas, pombas, começamos por ali. Nós E a trabalhamos história, né? 100 anos com isso. Tá? 100 anos com isso. Tá? 100 anos. Tá? Então, ninguém quer? Tudo bem. Hoje que é tudo muito pronto, né? Tudo muito pronto, tudo mundo na mão. É tudo na mão, tá? Não é que não deve ser usado. Eu já falei. Deve ser usado quando todos os outros recursos, tá? E a gente vê, porque como existe coisa diferente. Hoje a gente pode ir lá na internet e ver se tem alguma coisa semelhante. Quando a gente não professor, o Vinícius está colocando aqui, grande Tavano, parabéns. Pode doar para a gente, eu aceito. Entre em contato lá com o professor Tavano, filho. Ele tem meu e-mail, tá? Fala comigo, tá? Isso é muito bom. Aluno, eu tenho um monte de aluno por aí, puxa vida, graças a Deus. Graças a Deus, né? Certo? Esse é meu maior legado. Tá? Eu exatamente. Posso dar para os outros. É meu maior legado, tudo bem. Tá? Maravilha. Ô, professor, então eu acho que a gente bate o martelo para terminar esse bate-papo, colocando como um dos pontos fundamentais a questão do ensino. Lógico, colocando também que a gente precisa sempre e continuadamente estar se reciclando, nós mesmos, né? Aprendendo novas tecnologias. Ó, o senhor agora até dominando o celular, aí o Instagram, entra no Instagram, faz live aí, é isso aí. Eu preciso divulgar mesmo as coisas que eu faço, tá? Eu preciso melhorar minha informática, meu jeito de fazer as coisas, certo? Mas o senhor tem muito conhecimento para trocar com a gente. É bom mesmo que o senhor coloque lá no Instagram. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai pela maneira fácil que o senhor coloca as coisas e ensina para a gente. Então, isso é uma coisa que realmente não pode se perder. E vocês que estão assistindo também, aguardem, porque tem um projeto aí que está saindo, né, professor? E a gente vai continuar trabalhando e colocando novas coisas aí, sempre pensando em ensino, em conhecimento, e a gente sempre está agregando tudo que o radiodiagnóstico pode fazer para nós. Não é verdade? Verdade. Nossa Senhora. Professor, deixe suas palavras finais aqui para o pessoal, antes de eu agradecer a sua participação. Tá. E, olha, eu estava vindo para cá, para sentar, eu estava vindo para cá, vindo num Fiat 147. A gente nem sabe o que é isso. Tá escrito assim: quer salvar o mundo, salve a família. Tá? E para mim, na radiologia, quer melhorar a radiologia, melhora o radiologista. Tá? Acho que isso é muito importante. Quer melhorar a radiologia, melhore o radiologista. Tá? Nossa, maravilhoso. Uma boa informação. Com certeza. Nossa, maravilha. Professor, grande professor Tavano, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Eu queria agradecer imensamente o senhor, imensamente a todo mundo que está aqui com a gente. É sempre um prazer estar conversando com o senhor, porque a gente sempre aprende, sempre agrega mais alguma coisa para a gente. Então, agradecer muito o senhor estar participando, o senhor continuar compartilhando tudo isso com a gente. E, em breve, nós vamos estar aí de novo com outros projetos aí que o pessoal, tenho certeza, vai gostar bastante. Tá.
Eu ainda vou comentar, porque eu estou lendo aqui conclusão de ex-alunos me entraram, gente conhecida minha, tá? Não só os alunos conhecidos minha. Por favor, tá? Me aceite. Obrigado por ter aguentado um pouquinho essa parte aí, tá? E a gente fala um pouco de radiologia, que eu adoro demais. Tá? Não, eu acho que isso daí só a gente ganha, todo mundo ganha, né? E queremos fazer isso mais vezes para a gente poder realmente trocar muito essas informações. Joia. É muito bom ter o senhor aqui. Obrigada, obrigada mesmo, obrigada a todo mundo. E até uma próxima, professor. Em breve a gente conversando novamente. A você e o pessoal que ouviu e assistiu, tá? Obrigado. Muito obrigada. Beijo grande, pessoal. Eu também. Abraço grande, professor. Tchau.